Nosso estudo de hoje é a lição 76 do livro Segue-me, que tem como título Na Experiência Diária. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Jesus no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 17. Sem compaixão, o amor não entraria em parte alguma, a fim de cumprir a divina missão que a sabedoria da vida atribui. É necessário, entretanto, que a compaixão desloque-se do ambiente dos que sofrem para atingir também o círculo dos que fazem o sofrimento. Compadecer-te-ás dos que se afligem sob o gancho da penúria. Todavia, pedirás igualmente a Deus ilumine quantos se apaixonaram pelo supérfluo, esquecendo os que carecem do necessário. Estenderás as socorredoras mãos aos que tombam sob os golpes da delinquência. No entanto, solicitarás a misericórdia dos céus a benefício dos que promovem o crime, desconhecendo quanto lhes custará em aflições e lágrimas a noite de reparação a que se largaram desprevenidos. Auxiliarás os espoliados que se viram desvalidos pela agressão moral de que foram vítimas, contudo, exorarás o amparo do Senhor para quanto lhes armaram as ciladas de angústia, ignorando que articularam armadilhas de expiação contra si próprios. Enxugarás o pranto de todos os que choram sob a provação de todas as procedências, mas não te esquecerás de orar em auxílio dos que estabelecem o desequilíbrio dos outros, porquanto eles todos acabarão reconhecendo que unicamente acumularam perturbação e conflito em desfavor deles mesmos. Em qualquer circunstância difícil, compadece-te e serve sempre, recordando que todos somos espíritos eternos que colheremos inevitavelmente os resultados de nossas próprias obras e de que apenas o bem dissolve o mal, tanto quanto a treva tão só se extingue ante as bênçãos da luz. A gente chega à conclusão de que o aprendizado do amor ainda é um aprendizado muito longo. Aliás, me lembro de uma vez ter assistido o Divaldo Pereira Franco, ele contando em uma das suas palestras que ele estava de manhã em casa e o espírito de Joana de Ângeles aparece para ele e fala, nós vamos começar a escrever um novo livro. E qual vai ser a temática do livro? Ela fala, a temática é sobre o amor. Ele fala de novo, e ela olha para ele e fala, estamos apenas começando. E estamos começando mesmo, porque hoje o Emmanuel, ele além de lembrar para a gente que o aprendizado máximo é o amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele vem chamando a nossa atenção de que o amor deve ser uma coisa bem mais abrangente, porque a gente consegue ter um sentimento de compaixão muito grande por aqueles que estão sofrendo, mas a gente esquece muitas das vezes de fazer também as nossas orações e de apoiar também moralmente aqueles que estão no equívoco de provocar o sofrimento. E um dos parágrafos de hoje, o Emmanuel, inclusive, ele falou aqui, né? São pessoas que estão articulando armadilhas de expiação contra si próprios. Quer dizer, uma coisa muito grave e uma coisa que a gente, nessas experiências que a gente vem tendo, evolutivas, e que nos coloca em contato com o ser humano, ora a gente passa por um lado, ora a gente passa pelo outro. Ora a gente passa pela função do algoz, e algumas vezes até do algoz mesmo, sem querer ser o algoz. E ora a gente passa pelo lado também daquela pessoa que está sofrendo o golpe direto. Como assim? Vamos ver os parágrafos que o Emmanuel colocou aqui para a gente hoje. Ele vem falar assim para a gente. Em primeiro lugar, ele vem falar da penúria. A pessoa que está passando pela prova da miséria, que a gente já sabe que isso é uma prova. Todos nós, querendo ou não querendo, a gente vai passar um dia pela prova da miséria e pela prova da riqueza. Ambas têm a sua finalidade educativa. Mas ele vai falar para a gente vai compadecer dessas pessoas, mas também vai pedir a Deus que ilumine aqueles que se apaixonaram pelo supérfluo, aqueles que não se dão conta de que estão vivendo uma breve experiência na matéria, porque essa experiência que a gente vive é muito breve, muito cedo a gente é convidado pelas portas da morte física a encontrar a nossa realidade espiritual, e aí a gente é convidado a fazer um balancete de tudo que a gente utilizou de maneira equivocada também de recursos materiais. Mas a gente uma hora está vivendo essa questão da penúria,
e outra hora a gente está vivendo a condição daqueles que se apaixonam pelo supérfluo, que é um trabalhinho que a gente precisa estar fazendo o tempo todo com a gente, né? Identificar aquilo que é supérfluo e aquilo que é necessário realmente. E lembrando esses grandes missionários que estiveram aqui na Terra, como Gandhi, por exemplo, né? Ele vem falando que o homem mais rico é aquele que menos necessidades tem. E tudo que foge do supérfluo tem grande chance de escravizar o homem aos prazeres da matéria. Aí a gente vai para o segundo exemplo. Ele fala assim: estenderás socorredoras mãos para aqueles que tombam no golpe da delinquência. Tudo bem. Né? Os que cometem os crimes, os que estão nos cárceres nos dias de hoje. Mas ele vem falar também, mas solicitará também a misericórdia dos céus a benefício daqueles que promovem o crime, desconhecendo quanto lhe custará em aflições e lágrimas a noite de reparação. Quantas pessoas são utilizadas aí como laranjas, como apenas peças no cometimento de um crime, quando na verdade o crime está escondido por, às vezes, autoridades, pessoas que estão envolvidas temporariamente nesses cargos. E a gente vai lembrar muito bem daqueles que estão passando pelo sofrimento, mas enquanto a pessoa está lá gozando ainda da autoridade, a gente não lembra delas, mas a gente vai lembrar o seguinte, né, que a gente também, a qualquer momento, pode estar sendo convidado a viver essa prova. Então, o nosso amor, a nossa preocupação tem que se estender a todos, todos. Porque, como diz lá no capítulo Trabalhadores da Última Hora, no Evangelho segundo o Espiritismo, são palavras perdidas, eu sei, mas é necessário que a gente use a charrua evangélica e com o nosso suor a gente leve essas mensagens a todos os cantos, porque a pessoa que está vivendo essas provas, normalmente essas provas que entorpecem o espírito, elas têm uma dificuldade muito maior de receber essas mensagens. Depois, no terceiro exemplo, Emmanuel fala do seguinte: os espoliados que se viram desvalidos pela agressão moral de que foram vítimas. E a agressão moral hoje, principalmente, ela está levando muita gente à depressão, à síndrome do pânico, a transtornos psicológicos mil. E ele fala assim: contudo, a gente vai exorar o amparo do Senhor para aqueles que armaram as ciladas de angústia, ignorando que estão armando expiações contra si próprio. Né? A pessoa, para chegar àquele ponto, foi o quê? Foi um assalto, foi um crime cibernético, foi alguma coisa que aconteceu e que levou a pessoa a esse estado de tristeza, de angústia, agressão moral. A gente deve fazer a nossa prece e envolver, não só prece, mas principalmente quando tiver oportunidade de ação. Porque tem aquele velho ditado que fala, né, de gota em gota a coisa vai funcionando. Né? Água mole em pedra dura, né? Tem aqueles ditados velhos. E por último, ele vem trazer para a gente o exemplo de enxugarás o pranto daqueles que choram, mas também não esquecerás também de orar em auxílio daqueles que estabelecem o desequilíbrio dos outros, porque eles todos acabarão reconhecendo que unicamente acumularam perturbação e conflito em desfavor deles mesmos. Gente, vamos lembrar de uma coisa: aqueles que estão promovendo o sofrimento são os pacientes da expiação de amanhã. São aquelas pessoas que daqui a pouco a gente vai estar vendo e sentindo os efeitos da lei de causa e efeito, e a gente vai estar também trabalhando por eles. Então, por que não trabalhar desde já? Por que a gente não começa, né? Tem gente que acha que é piegas, tem gente que acha que é equivocado, mas a gente fazer a oração diária pelos nossos dirigentes, aqueles que estão com as maiores responsabilidades, por aqueles que estão desempenhando papéis de autoridade nas suas funções, sejam públicas ou privadas. A gente começar a ter essa preocupação, e esse vai ser o papel realmente do cristão, né, de todo cristão. E ele fala: em qualquer circunstância difícil, compadece-te e serve sempre, recordando que todos somos espíritos eternos e que colheremos inevitavelmente, não tem para onde correr, o resultado de nossas próprias obras. Aquele que que apenas o bem dissolve o mal, lembrar isso, né, que só o bem dissolve o mal, e tanto quanto a treva tão só distingue ante as bênçãos da luz. Fica a mensagem para a gente, mensagem maravilhosa do Emmanuel, que é difícil para a gente, mas que a gente começa a iniciativa aí de
mudança. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.